E agora sim vamos então poder dar início ao nosso webinar de hoje. Já estamos a transmitir em direto no Facebook. Uma vez mais então, boa tarde a todos os participantes que nos acompanham. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Ferreira, eu sou do Grupo Informador Fiscal e hoje iremos então realizar um webinar com o objetivo, uma vez mais, de levar até si, que nos acompanha, informação pertinente. Queremos também aqui mostrar que em determinadas situações o acompanhamento certo, no momento certo, pelos especialistas da área poderá então solucionar facilmente o seu problema e ajudar a que não chegue a extremos e a uma resolução difícil. E por tudo isto, por forma a levarmos informação pertinente e também querermos focar aqui que é importante procurar muitas das vezes o especialista certo, criamos então o Talking to Lawyers, para que possamos então aqui falar com advogados de diferentes áreas, entendidos nas mais diversas matérias e para levar informação e responder a questões que possam ter. Como habitualmente nos nossos webinars haverá aqui uma apresentação sobre o tema e depois haverá então espaço para questões que possam ter. As vossas questões podem e devem ser colocadas no bate-papo ou na área reservada para perguntas e respostas e eu vou depois no final colocar as questões e os nossos oradores irão, como habitualmente, responder a cada uma delas. O tema de hoje será, portanto, neste caso, a importância dos bons contratos. Fazemos este tema numa parceria com a ADC Advogados e que contamos com os seguintes oradores: o Dr. Daniel Alves da Cunha, assim é que é, coordenador das áreas de empresarial e tributário e da propriedade intelectual e digital, o Dr. Diogo Rodrigues da Silva, coordenador da área de trabalho, o professor Dr. Rui Pedro Pinto, da área de público e saúde. Antes de avançarmos com a apresentação dos nossos oradores, eu vou passar a palavra à doutora Sara Carvalho, que é responsável interna da comunicação da ADC Advogados, para fazer então aqui uma apresentação e porque a escolha do tema. Boa tarde. Olá, boa tarde Mariana. Desde já eu, em nome da equipa ADC, agradecemos o convite. Nós realmente escolhemos como tema a importância dos bons contratos porque, como o nome indica, é uma matéria muito relevante, já que está presente com regularidade no cotidiano das empresas. No entanto, como a própria realidade evidencia, os contratos celebrados nem sempre são bem elaborados, sobretudo no que diz respeito à própria da tutela das partes envolvidas, levando inevitavelmente a maiores transtornos. Assim, e na intenção também de consolidar boas práticas e esclarecer algumas dúvidas, vamos abordar o tema, estruturando-o então em 3 áreas distintas, sendo que os contratos comerciais e a regulação de tratamentos de dados será o Dr. Daniel Alves da Cunha a apresentar, os contratos de trabalho será o Dr. Diogo Rodrigues da Silva a falar e, por fim, os contratos públicos apresentados pelo Dr. Rui Pedro Pinto. Começaremos então agora com o Dr. Daniel Alves da Cunha. E boa sessão. Ora bem, muito boa tarde a todos os participantes. Naturalmente também começar por endereçar o nosso agradecimento ao nosso parceiro informador fiscal, com renovado gosto que nos apresentamos aqui neste final de tarde e desejar também, a par de agradecer a presença e o interesse, desejar a todos uma boa sessão. Ora, propus-me aqui tratar a temática dentro deste grande tema da importância dos contratos, integrada nesta muito interessante iniciativa que o Informador Fiscal teve, sobre a importância de recorrermos, portanto, a advogados quando estão em causa matérias eminentemente jurídicas. E de facto é da maior pertinência, apesar de eu falar como advogado e naturalmente poder parecer parte interessada, mas de facto é com a maior das humildades que nós devemos reconhecer que em cada área devemos recorrer
a um profissional que seja competente nessa área e, por outro lado, nós também como profissionais nunca termos a pretensão de entrarmos em áreas que não são da nossa competência. Nós, na ADC Advogados, exercemos o nosso mandato dentro daquilo que são as competências próprias e os atos próprios dos advogados e, de facto, aquilo que é recomendável é precisamente que, e esta iniciativa louvável do informador fiscal pretende sublinhar, quando estejam em causa atos próprios dos advogados, portanto, que seja respeitada não só estas regras jurídicas aplicáveis, mas sim também a questão da competência. Eu, para saindo aqui um bocadinho do formalismo, está um pouco como aquele ditado que diz que cada macaco no seu galho, não é? Portanto, e nós aqui devemos observar essa sabedoria popular e perdoando a informalidade do discurso, mas de facto é isso que aqui está em causa. Eu começava por assinalar a questão da importância de termos bons contratos, e bons contratos não é no sentido de uma qualidade ou que este ou outro advogado possa fazer melhor que o outro, portanto aqui estamos a defender o recurso a profissionais próprios, independentemente de ser a pessoa A, B, C ou D, porque de facto nós podemos encontrar hoje em dia, a miúdo, com muita facilidade, minutas gerais de contratos, portanto, e nós aqui reforçamos efetivamente os bons contratos, a forma como os desenhamos e como os implementamos, não recorrendo, quer, e eu volto a insistir, a profissionais que não são profissionais de foro jurídico, quer à facilidade com que hoje em dia nós conseguimos aceder à informação em motores de busca. Nós muitas vezes no escritório, especialmente e certamente o meu colega Diogo Rodrigues da Silva assinalará esta questão, muitas das vezes vemos contratos, dizia eu com muita frequência, especialmente os de trabalho, com legislação desatualizada, com regras que já estão revogadas ou até legislação brasileira. Portanto, precisamente porque há o recurso, nós usamos esta expressão de brincadeira, ao doutor Google. Portanto, de facto, escrevemos no motor de busca um tipo de contrato que achamos que serve às nossas pretensões e aplicamos essa minuta e no fim, enfim, o resultado não é de facto aquele que esperamos quando recorremos a um contrato, porque recorrermos a um contrato pressupõe que procuramos a certeza e a segurança jurídica. Bom, os tais bons contratos cuja qualidade técnico-jurídica se exige para haver uma boa regulação das matérias que nós pretendemos assegurar, portanto são contratos que são desenhados para regular exatamente essa específica relação, portanto não são minutas gerais, o recurso a minutas gerais, obviamente que termos uma minuta base a partir da qual, uma minuta base que tem um cabeçalho típico, que tem aquelas cláusulas típicas mais relacionadas com o foro, com as notificações entre as partes, mas um contrato deve ser desenhado, pensado, desenhado e elaborado, tendo em atenção aquela concreta situação que nós pretendemos, no fundo, assegurar. Obviamente que, normalmente, o advogado representa uma parte e tentará salvaguardar um pouco melhor, não necessariamente prejudicando a outra, mas salvaguardando um pouco melhor a parte que representa. A vantagem, ou algumas vantagens que podemos assinalar relativamente à importância deste contrato desenhado especificamente para uma relação, é desde logo a forma como se permite definir de forma clara a relação contratual. Portanto, de uma forma absolutamente cristalina, e eu diria mais, de forma absolutamente transparente para todas as partes, prevemos num instrumento escrito, cuja prova é fácil de fazer porque de facto é um documento que está escrito, o contrato pode ser verbal, definimos de forma absolutamente clara, transparente, cristalina, portanto, a relação contratual que aqui está em causa. E definimos também de forma clara, de forma igualmente clara, os principais direitos e deveres que cada uma das partes que são parte nesse contrato devem observar na execução dessa relação contratual. Portanto, no fundo, balizar claramente aquilo que é exigível a um e aquilo que é exigível a outro. Também, e não menos importante, o regime aplicável aos casos em que existe uma alteração de circunstâncias ou de força maior. Portanto, se antes podíamos referir aqui, prevermos num contrato aquilo que é o que queremos salvaguardar em termos de previsão de comportamento e aquilo que é exigível a uma parte e outra em termos de direitos e deveres,
Isto que agora falo, creio que não poderia ter maior atualidade face à situação pandémica que vivemos. Nós prevermos num contrato, seja ele que contrato for, um contrato de arrendamento, um contrato de fornecimento continuado de bens, um contrato de prestação de serviços continuado, se tivermos previsto, por exemplo, uma cláusula relacionada com circunstâncias de força maior, naturalmente que estaremos melhor preparados para enfrentar essa circunstância anormal do que se não tivéssemos um contrato que previa precisamente o que acontecia e o que fazer mediante essa circunstância adversa. Nós, curiosamente, já há algum tempo, embora longe de imaginar que estaríamos na situação que todos vivenciamos hoje, mas costumávamos incluir, sobretudo nos contratos em que havia alguma regularidade de prestações, exatamente as circunstâncias, chamadas circunstâncias fora do controle das partes, e que serviram exatamente para, em caso como este, podermos obter de alguma das partes uma flexibilidade no sentido de equilibrar aquelas que são as forças entre os contratantes. Portanto, uma parte que de repente ficaria com um esforço que seria muito desproporcional em relação àquilo que era o seu benefício, ao termos uma cláusula destas num contrato, portanto, automaticamente ficamos protegidos e garantimos à relação contratual esse equilíbrio, ao invés de, ou por um lado, estarmos a deixar que seja a lei geral, e normalmente a lei geral ou não previu essa situação, ou então as partes vão acabar inevitavelmente em tribunal porque não concordam, porque aquela que tem a posição mais forte não quer abdicar da posição mais forte, e aquela que tem a posição mais, portanto, menos forte também não quer permanecer nessa situação menos forte, ou então, por outro lado, deixarmos que seja o governo, portanto, quem nos governa, regulamentar essas relações. E eu creio que todos nós, nas nossas vidas pessoais e profissionais, preferimos deixar para nós as decisões, ao invés de deixar que os outros nos imponham essas decisões. Portanto, sublinhar aqui, de facto, a importância de termos este tipo de balizamento de vários níveis num contrato, o que, voltando ao chavão, que é o título deste webinar, a importância de um bom contrato. Um bom contrato permite-nos também prevenir e evitar a litigância, contencioso. A percentagem de litigância que nós temos é incomensuravelmente inferior quando as partes submeteram a sua relação contratual, a sua vontade, a um contrato escrito, desenhado para tratar essa relação contratual que estabeleceram entre si, seja ela de que ordem for, portanto, porque precisamente as dificuldades e as desavenças que existem entre as partes na execução do contrato, salvo quando há um incumprimento e aí naturalmente há uma culpa de alguma das partes ou há uma impossibilidade de cumprimento da prestação a que alguma das partes tenha vinculado, mas de facto grande parte da litigância que existe surge precisamente na dificuldade de interpretação e de enquadramento daquilo que é omisso nos contratos. Portanto, um exemplo, um contrato que preveja de uma forma muito geral determinada relação contratual e não previu com detalhe exatamente as especificidades daquelas circunstâncias, ou até a figura jurídica que foi escolhida para, portanto, servir de base ao contrato não foi a melhor ponderada para a circunstância concreta. Portanto, é daí que vem a desavença entre as partes, porque uma de repente entende que o contrato deve ser interpretado daquela forma, ou que as regras aplicáveis àquela situação que de repente surgiu deve ser uma, e a outra parte, porque tem um interesse diverso, vai defender uma posição distinta da outra e com isso naturalmente formalizar a desavença e levar a um litígio que normalmente portanto, acaba nos tribunais. Portanto, balizar muito bem aquilo que é exigível ou expectável a cada uma das partes em cada concreta situação elimina a subjetividade e a interpretação, a chamada interpretação de conveniência. Portanto, resulta a interpretação de conveniência quando uma das partes, quando o contrato é omisso, resolve em seu benefício e prejuízo da outra, evidentemente, interpretar como uma disposição
num determinado sentido, ou uma situação num determinado sentido, o que não aconteceria se o contrato previsse qual seria o comportamento a adotar naquele caso concreto. Portanto, isto leva a um excesso de litigância e de contencioso que são perfeitamente evitáveis. Portanto, eu até diria, embora os advogados também assegurem o patrocínio judicial, nós muitas vezes verificamos-nos em situações verdadeiramente ingratas que, enfim, empresas e famílias particulares, enfim, confiam nos determinados processos, determinados casos, em que verificamos que tudo aquilo seria perfeitamente evitável e mais barato teria ficado, muito mais barato, também aqui o fator económico a ter em conta. Nós muitas vezes, para querermos poupar a simples elaboração de um contrato, acabamos por depois, a jusante, ver-nos numa situação de litigância em tribunal, de processos que se arrastam por anos e que esses sim implicam o pagamento de honorários muito substanciais. Portanto, e tudo isso seria evitável se as partes se tivessem recorrido a profissionais e tivessem munidas de um instrumento contratual com a qualidade técnica ou jurídica precisamente que lhes permitisse ter a execução contratual com maior ou menor dificuldade, portanto, para cada uma das partes, mas de forma estável e de forma completamente resignada, porque aquilo que está no papel, por assim dizer, é precisamente aquilo que as partes se obrigaram a fazer e, como tal, acabam por nem sequer ter grande tentação de sair daquilo que são as linhas gerais que tinham contratado. Portanto, a importância de ter este tipo de contrato desenhado, insisto mais uma vez, para aquela situação concreta e não minutas genéricas ou demasiado gerais, de facto verifica-se muito pertinente e, sobretudo, uma solução portanto, pensada para aquele caso, adequando o tipo de figura jurídica àquela relação. Eu mais à frente vou dar exemplos do que estou a referir, mas também, como dizia há pouco, ainda a respeito da legislação laboral, porque muitas vezes verificamos isso, sobretudo quando os contratos de trabalho não são feitos por juristas, vemos contratos com recurso à legislação estrangeira, e eu não me vou alongar mais nestes exemplos porque não quero tirar esse. Eu peço desculpa de interromper o Dr. Daniel, mas eu fiquei sem ouvir o Dr. Daniel, não sei se é geral. Tivemos aqui um corte, deixamos de ouvir. Eu peço desculpa de interromper. Não sei quando me deixe. Agora sim, já o consigo ouvir, mas ficamos aqui um bocadinho sem ouvir. Não sei então há quanto tempo estou a falar sozinho. Há pouquinho. Mas há pouquinho, pronto. Eu dizia, pronto, estava a rematar no fundo aqui esta ideia do contrato ser de facto o desenho adequado àquela concreta situação e lançava normalmente o exemplo até muitas vezes quando os contratos não são feitos por juristas, e acontece muito a respeito dos contratos de trabalho, sem querer tirar o palco nesse tema ao meu colega Diogo Rodrigues da Silva, mas de facto vemos muitas vezes legislação também desatualizada e chamarmos a um tipo de contrato ou uma relação contratual aquilo que, in facto, acaba por não ser a melhor qualificação jurídica. Depois, dizia aqui um terceiro pilar a respeito da defesa dos bons contratos, isto no âmbito das relações comerciais. De facto, um bom contrato permite uma boa governança das empresas, dos negócios, das atividades. Permite, de facto, pela segurança jurídica que confere às partes, elas saberem exatamente com aquilo que contam e, com isso, poderem conduzir os caminhos dos seus negócios, das suas empresas, de forma perfeitamente previsível ou de acordo com aquilo que está previsto. E também, não menos importante, a própria perspectiva financeira, que está sempre agregada pela estabilidade que um bom contrato permite, precisamente por sabermos exatamente com o que contamos em cada situação, sabermos exatamente quais são os custos fixos e quais são os custos eventuais de cada situação, enfim, termos regras
bem definidas no âmbito da boa governança e da governança capaz, da boa gestão, da capacidade de gestão sem conflitos, evitarmos também entropias internas. Portanto, por exemplo, a importância de termos acordos parasociais nas empresas, entre os sócios ou entre os acionistas, portanto, que é um tipo de contrato que se revela cada vez mais importante e que também ilustra a importância de se regulamentar com muito detalhe aquilo que é o próprio design legal do figurino da empresa. Sobretudo numa altura em que é muito comum recorrer-se a contratos de sociedade ou a pactos sociais, os chamados contratos tipo, que saem automaticamente aprovados do Instituto dos Registros Notariados, portanto, a empresa na hora, enfim, desse género, ou até por razões de confidencialidade, em que as partes não querem fazer o disclosure daquilo que é o seu acordo para a gestão da empresa, até a distribuição de dividendos diferente daquilo que é a dispersão do capital social, enfim, não querem tornar pública essa realidade, recorrem cada vez mais aos acordos parasociais para complementar portanto, o contrato de sociedade, que é um contrato mais genérico, e depois temos portanto, o acordo parasocial, o contrato parasocial, que vai definir questões como os direitos de voto, como os direitos especiais à administração, o direito de gerência, os papéis que cada um em concreto tem em termos executivos ou operacionais na empresa, portanto, e com isso nós evitarmos entropias internas, portanto, que possam surgir no dia-a-dia das empresas. Isto é muito importante e temos visto, de facto, uma importância muito em crescendo dos contratos parasociais, dos acordos parasociais, mas muito em concreto também, e já não é uma novidade, não é de agora, no caso das empresas familiares. Portanto, em que há uma maior suscetibilidade a haver este tipo de entropia interna, não porque as pessoas não estejam munidas de bondade, mas porque muitas vezes há confusão muito grande entre o papel da pessoa que é familiar, do pai, do filho, do neto, do primo, do tio. Portanto, um que acha que por ser filho do sócio ou por filho do gerente que também tem direito a dar instruções aos trabalhadores, ou outro que por ser neto, enfim, este tipo de questões familiares que são muito sensíveis, e preservando-se ou querendo-se preservar a sanidade das famílias, também é muito importante e cada vez mais importante a questão dos acordos sociais para definir exatamente os papéis que cada um tem nas empresas familiares. E não menos importante também, de forma interligada, os chamados protocolos familiares, em que de certa forma também se vai prevendo e regulamentando de forma perfeitamente pacífica, de forma espaçada no tempo, a sucessão nessas empresas familiares. E eu agora avançava um pouco, como só menino aqui do relógio para perceber com que atraso estamos, avançava um pouco aqui nos exemplos de contratos, portanto, contratos da área comercial, que nós devemos ter em atenção, em termos muito cuidado com este detalhe e com este desenho feito, este fato feito à medida, com recurso a um profissional, a um advogado. Começando na vida inicial da empresa, falamos já dos contratos de sociedade e dos acordos parasociais, portanto, muito importante nós regulamentarmos alguns temas para evitar entropias futuras, portanto, que no início tudo é bom, tudo é bonito, mas depois, com a execução, sabemos que as dificuldades surgem, sabemos que os interesses acabam por divergir em determinada circunstância, há as diferenças de perspectiva, somos humanos, é normal, todos nós na nossa vida pessoal e profissional certamente temos em algum momento algum tipo de desacordo ou desavença com as pessoas que nos são mais queridas, independentemente de nos merecerem o maior dos respeitos ou outro sentimento até mais pessoal. Os contratos de arrendamento, portanto, quando nós queremos arrendar um espaço, os contratos de cedência de exploração comercial. Eu desde logo aqui dou um exemplo, portanto, as diferenças que existem entre um e outros regimes, muitas vezes o decidirmos se vamos pela via do contrato de arrendamento ou se vamos pela via da cedência da exploração comercial, num caso de um estabelecimento, as regras são, em alguns pontos, substancialmente diferentes, com direitos e obrigações bastante diferentes para cada uma das partes, e muitas das vezes é conveniente seguirmos um dos caminhos, portanto, é preciso dominar a questão jurídica para saber aconselhar e também saber o melhor instrumento contratual aplicável a cada uma das circunstâncias. A questão dos prazos,
Também a questão ainda nestes contratos em que temos um espaço onde exercemos a nossa atividade, os contratos de cedência e de utilização de espaço, eles são muito comuns também por exemplo, nos centros comerciais, nos shoppings, mas podem ser, e são cada vez mais utilizados, em espaços onde há um coworking, uma coatividade prestada num espaço mais amplo, portanto, e sabermos exatamente escolher o melhor destes contratos e saber definir bem as regras leva exatamente a que a execução do contrato, como já falei amplamente atrás, seja a mais suave possível. Os contratos de compra e venda, e aqui naturalmente os contratos de fornecimento de bens, os contratos de prestação de serviços, aqui em duas vertentes, seja eu na perspectiva de comprador, seja eu na perspectiva de vendedor ou de adquirente, e duas perspectivas também muito importantes porque diferem entre si, se estamos a falar de B2B ou de B2C, portanto de business to business ou de business to consumer, porque as regras aplicáveis são substancialmente diferentes quando esteja em causa portanto, um adquirente profissional ou um adquirente que é considerado um consumidor final. Portanto, e as regras mudam e, de facto, o contrato tem que ser necessariamente muito diferente. Muitas vezes, quando está em causa um consumidor, sob pena do próprio contrato ser nulo por violar disposições legais que são imperativas. E o direito do consumo e os contratos com consumidores merecem, de facto, uma tutela muito especial, precisamente pela posição mais frágil que a lei atribui, que o nosso legislador reconhece ao consumidor. Muita atenção também, precisamente com estes contratos de fornecimento, de prestação de serviço, a forma como regulamos de forma muito detalhada aquilo que nos propomos fornecer ou os serviços que nos propomos prestar, ou o inverso quando os recebemos. Quando nós fazemos algum tipo de fornecimento de bens, por exemplo, a questão dos contratos de transporte, quando nos propomos entregar ou enviar os bens que vendemos ao nosso cliente, seja ele profissional ou não, ou consumidor final, porque a questão dos transportes é uma questão muito interessante e que levanta muitas questões. Todos nós, com certeza, já teremos ouvido falar no termo Incoterms. Isto tem que ver com a questão do risco do transporte dos bens. Eu, quando vendo um bem a alguém, se eu recorro a uma transportadora para entregar o bem ao meu cliente, o risco desse transporte, aquilo que possa acontecer ao bem que eu envio no âmbito desse transporte, pode ser da minha responsabilidade de vendedor, pode ser da responsabilidade do comprador, ou pode ser da responsabilidade de quem executou o transporte. E se o contrato nada disser? Se nós de forma clara, nas nossas condições, não previmos isto, não é? Vamos ter um problema, porque o bem não chega ao destino, quem não o recebe vai exigir o reembolso, a transportadora diz que não tem responsabilidade porque o risco era de quem envia, portanto quem envia diz que enviou, quer dizer, só aqui para ilustrar, sem me alongar muito mais, só para aqui ilustrar uma das grandes vantagens e pertinências, de facto, nós, em todas estas relações, prevermos os contratos. A questão também dos contratos bancários, portanto, quando recorremos a algum tipo de financiamento, os títulos de crédito, os contratos de factoring, enfim, fazermos uma revisão, entregarmos a um profissional a revisão dos contratos, nunca assinar sem sabermos exatamente aquilo que estamos a assinar, nunca assinar sem termos a certeza absoluta que compreendemos o alcance total daquilo que diz determinada disposição, não é por parecer bem ou menos bem a frase daquela disposição portanto, que devemos assinar algo. Eu muitas vezes dou o exemplo da questão do benefício da execução prévia no caso dos fiadores. Normalmente, as pessoas singulares assinam a questão portanto, constituem-se fiadores e renunciam ao benefício da execução prévia. E não sabem o que aquilo é. Faz algum sentido nós estarmos a assinar uma disposição em que abdicamos que primeiro o devedor principal seja executado e portanto, que a esse devedor principal sejam exigido, portanto, o pagamento através dos seus bens, ao invés de me atacarem logo diretamente o meu património, eu que sou apenas, entre aspas, fiador. Portanto, é só para dar aqui um exemplo de muitas circunstâncias em que nós acabamos por assinar quase sem percebermos o que estamos a assinar e que é muito importante, de forma tão simples, tão rápida, eu diria até tão económica, exatamente recorrermos a um profissional que nos possa elucidar para nós, pelo menos, ainda que tenhamos que assinar, porque muitas vezes não temos opção ou aquele negócio é interessante para nós,
mas pelo menos termos a certeza do alcance e da consequência daquilo que vai resultar do que acabamos de concordar. Também falava há pouco, prometi que muitas vezes esta destrinça entre vários tipos de contrato, nos contratos comerciais, os contratos de parceria, as joint ventures, os consórcios, os contratos até de aquisição de algum tipo de bem ou serviço, portanto, neste caso de bem em copropriedade, portanto, sabermos exatamente escolher a melhor figura jurídica para regular determinada relação contratual, os contratos de franquia, o franchising, os contratos de concessão, a diferença entre um contrato de agência e de distribuição, porque aparentemente são diferentes, mas têm tanto em comum e podem ser tão confundidos, e o regime jurídico é tão diferente se seguirmos uma via ou outra. Enfim, podia continuar aqui por muito mais tempo e com todo o gosto o faria, mas não quero tomar o tempo dos meus colegas que me seguirão. Deixarei para outra altura também aqui um maior desenvolvimento também daquilo que são os contratos em matéria de tratamento de dados pessoais, porque de facto o tempo já vai longo, não vou esmiuçar, até porque é um tema que tendo obra publicada neste âmbito, é um tema que me apaixona e que de facto me levaria a um entusiasmo, se calhar um pouco exagerado, mas de facto, só rematando a respeito desta temática de tratamento de dados pessoais, dar um exemplo da importância de nós regulamentarmos estas relações, por exemplo, com o decreto que ainda há pouco tempo todos tivemos conhecimento do Conselho de Ministros, o decreto 8 de 2020, que veio regulamentar a situação de emergência, a declaração de emergência pelo Sr. Presidente da República, em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda anteontem, aliás, emitiu um parecer, um comentário, umas orientações, como assim lhe chamou, a respeito deste decreto do Conselho de Ministros, e em que, a respeito dos 3 grandes pilares, a respeito do controle da temperatura corporal, da realização de testes de diagnóstico e de rastreio por pessoas que não sejam profissionais de saúde, porque de facto se permitiu isto a não profissionais de saúde, a importância, a orientação que a Comissão Nacional de Proteção de Dados dava a que as empresas se munissem de declarações e de contratos feitos entre a empresa e esses trabalhadores que executam estas tarefas, tão simples como medir a temperatura, precisamente para garantir que não haveria qualquer tipo de responsabilidade por violações da privacidade dos trabalhadores neste âmbito. Com isto concluo, despedindo-me e ficando à disposição para as questões que entendam colocar no final da sessão, como é habitual. Obrigada, Dr. Daniel. Vamos então prosseguir com mais uma apresentação, agora com o Dr. Diogo Rodrigues da Silva, possivelmente, que vai fazer a sua apresentação e, como sabem, os participantes no final podem então colocar as vossas questões. Boa tarde, Dr. Diogo. Olá, boa tarde. Desde já, mais uma vez, agradecer ao Informador Fiscal por este privilégio que é continuarmos esta parceria tão interessante e com este tipo de promoções a nível de eventos, também para defendermos aqui aquilo que é a importância do trabalho jurídico e a importância de esse trabalho jurídico ter a devida qualidade, uma vez que tem também ela consequências na vida de todos nós. E uma dessas questões muito importantes são os contratos que nos vinculam ao longo da vida. Nós vamos crescendo, celebrando contratos quase sem nos apercebermos. Vamos a uma padaria, estamos a celebrar um contrato, mas nem sabemos muito bem que aquilo é um contrato, é uma compra e venda. Passamos numa portagem, numa autoestrada, o nosso aparelhómetro apita e aquilo foi um contrato que nós celebramos. E nós não nos apercebemos de nada disto, mas na verdade tudo isto são contratos e tudo isto tem clausulados que regem este tipo de relações e nós muitas vezes desconhecemos ou não nos demonstramos grande interesse e mesmo quando temos a oportunidade de conhecer esse tipo de clausulados, muitas vezes pura e simplesmente ignoramos. Uma das questões que tem sido muito debatida, nomeadamente nos Estados Unidos e agora com a questão da proteção de dados, também na União Europeia, é precisamente esta questão de saber se, por exemplo, o consentimento de alguém para algum tipo de tratamento de dados ou até para a celebração de um contrato é válido na medida em que, mesmo que sejam disponibilizadas as condições para a celebração desse contrato, as pessoas não os leem.
E, portanto, tem-se colocado aqui em questão saber se isto pode ou não tornar inválido um contrato. Isto é especialmente relevante, nomeadamente ao nível do direito do consumo. Bom, centrando-me naquilo que importa aqui e aquilo que me propus também aqui apresentar-vos, vamos falar aqui um bocadinho dos contratos de trabalho e das consequências, das causas e consequências de um mau contrato de trabalho. Contratos de trabalho são especialmente relevantes caso exista aqui algum tipo de invalidade, sobretudo porque têm consequências bastante nefastas tanto para o empregador e eventualmente também para o trabalhador. E, portanto, um bocadinho na linha daquilo que foi até o ano passado, aqui uma iniciativa da Ordem dos Advogados. Não sei se muitos de vocês viram, mas, por exemplo, a Ordem dos Advogados emitiu uma data de publicidades em que dizia basicamente isto: dizer sim, não sem um advogado. Celebrar um contrato com uma advogada. Eles tinham até esta questão do género, falavam em advogado e advogada, mas pronto, isto são outras questões. Mas a verdade é que isto foi uma iniciativa muito relevante e que demonstrou muito daquilo que é portanto, a importância que os advogados têm na celebração destes contratos. E no fundo também na parte negocial dos contratos. E então, contratos de trabalho, quais são as principais causas de um mau contrato de trabalho? Podemos nos lembrar de várias, mas sobretudo duas das causas que são aqui mais recorrentes serão algumas daquelas que inclusivamente o meu colega Daniel já nos falou há pouco, e uma delas é, desde logo, um contrato de trabalho que não seja elaborado por um profissional jurista, e para não dizer jurista, porque o mais correto é dizer um advogado. Jurista é um pouquinho mais genérico do que aquilo que devemos ter em conta aqui, porque os contratos são, como sabemos, atos próprios dos advogados. Nós temos, desde logo, aqui a necessidade de um contrato ser elaborado por um advogado. E aquilo que nós detectamos, nomeadamente nos meandros da laboralidade, conforme a expressão que eu costumo usar, aqui nos meandros do direito de trabalho, nós notamos que muitas vezes estes contratos são elaborados por exemplo, por contabilistas certificados, que na verdade não têm conhecimento jurídico para celebrar um contrato de trabalho. Tanto assim é que, por isso é que existem várias áreas do direito e especialistas em diversas áreas do direito. Caso contrário, poderiam todos os advogados celebrar e elaborar contratos de trabalho com a mesma qualidade, e assim não é, por isso é que existem as especialidades. Quando muito, um contabilista certificado que não tem formação para o efeito, elaborar e ajudar na celebração de contratos de trabalho ou de outro tipo de contratos, sejam eles quais forem. Não estou aqui a bater nos contabilistas, não é nada disso. Pelo contrário, é uma profissão que eu respeito muito e que considero bastante. Mas, da mesma forma que eu não me intrometo na vida contabilística das empresas, nossos clientes, também não me parece por bem que um profissional de outra área possa, no fundo, querer executar trabalho que, ainda por cima, cometendo, nomeadamente, um crime de procuradoria ilícita, que é o que representa um profissional de outra área celebrar um ato que é um ato típico dos advogados. Portanto, um ato direcionado para os advogados. Outra questão é quando o contrato de trabalho é também elaborado pelo próprio empregador. Isto, em termos legais, não tem prejuízo propriamente dito, uma vez que os contratos podem ser celebrados pelo próprio, quando é no interesse do próprio, mas está bom de ver que o motivo base que leva a que isto possa provocar alguns problemas é precisamente a formação ou a inexistência de formação, na maioria dos casos, dos empregadores. E também, hoje em dia, aquilo que nós chamamos, conforme disse o meu colega Daniel, e muito bem, o Dr. Google. O Dr. Google é um problema. Aquilo que acontece é que normalmente se retiram minutas da internet e essas minutas da internet muitas vezes vêm com legislação de países que não Portugal, muitas vezes vêm com legislação absolutamente desatualizada, muitas vezes vêm com erros jurídicos materiais
que têm grande impacto na relação laboral, nomeadamente ao nível daquilo, por exemplo, são os contratos a termo, muitas vezes vêm com justificações, que são transcrições daquilo que está incerto no Código de Trabalho e que não são suficientes para justificar o termo resolutivo, conforme vamos ver adiante. E, portanto, tudo isto leva a ilegalidades, leva aqui a invalidades dos contratos que podem resultar em nulidades ou nulabilidades e que têm consequências, nomeadamente podendo colmatar aqui numa inexistência do próprio contrato, com os efeitos que isto tem e com os custos acrescidos que isto tem. E, portanto, o contrato desde logo deve ser elaborado por um profissional com competência para o efeito, por um advogado. Temos então também como principais causas, aliás, como principais consequências de um mau contrato de trabalho, e em resumo daquilo que eu fui já aqui abrindo um bocadinho o leque, temos os vícios formais, temos os vícios materiais, ou seja, os vícios daquilo que são os requisitos materiais para implementar determinado regime, por exemplo, os requisitos para nós celebrarmos um contrato a termo. Temos também aqui, como consequência, a omissão de circunstâncias que são relevantes para a relação laboral, e vamos daqui a pouco também fazer aqui uma análise mais objetiva. E temos também aqui, obviamente, como consequência, o aumento dos litígios judiciais e a inexistência de meios probatórios a utilizar no âmbito desses litígios judiciais. E, obviamente, conforme falamos, os prejuízos adicionais que são desnecessários caso existisse um contrato e um bom contrato de trabalho. Um contrato que cumprisse os requisitos e um contrato que prevê determinadas circunstâncias que podem acontecer, que podem vir a acontecer, no fundo, no sentido de prevenir aqui algumas circunstâncias que possam levar a que no futuro existam formalismos adicionais e que poderiam ser perfeitamente evitados e, no fundo, aqui uma espécie de burocratização desnecessária do próprio contrato de trabalho e da relação laboral. Nomeadamente ao nível dos prazos que são utilizados para determinadas circunstâncias, do formalismo que é utilizado para determinadas circunstâncias e até inclusivamente dos meios que são utilizados, por exemplo, o tipo de carta que é enviado. Podemos criar aqui uma obrigatoriedade ou então simplificar de as comunicações entre as partes serem, por exemplo, por carta registada com aviso de recepção ou então simplesmente uma carta registada simples. Pode ser tão simples quanto isto. Tudo isto tem consequências, tudo isto traz prejuízos adicionais e isto é que é importante reter. Relativamente a esta primeira questão dos vícios formais. Os vícios formais em sede de contrato de trabalho são especialmente relevantes. Porquê? Porque apesar de o contrato de trabalho ter como regra geral a inexistência ou a não dependência de observação de forma especial, o que é que isto quer dizer? Nós, para celebrarmos um contrato, em princípio, não temos de celebrar um contrato por escrito, mas o Código de Trabalho também ressalva que isto é a regra geral, salvo quando a lei determina ao contrário. E o que nós vamos ver é que, na maior parte dos casos, a lei determina ao contrário. Determina ao contrário e a única situação onde não determinará ao contrário será precisamente nos contratos sem termo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se nós não celebrarmos um contrato por escrito, esse contrato será sem termo. E, por outras palavras, trocando isto por miúdos, se nós não celebrarmos um contrato de trabalho por escrito, teremos um colaborador que está num regime de efetivo, quando nós, se calhar, só queríamos que ele estivesse num regime a termo, porque tínhamos uma necessidade temporária para cumprir, para tentar zelar. E vamos, de repente, ficar vinculados a um trabalhador com um vínculo definitivo, quando tudo aquilo que nós queríamos / precisávamos era de algo temporário. Obviamente, ainda para mais, estamos a falar de uma indemnização e de um formato de cessação do contrato bastante mais onerosos do que estaríamos se fosse um contrato a termo. Depois, também, relativamente à forma dizer que existem estas exceções que fomos falando. Temos exceções, nomeadamente, por exemplo, o contrato a termo, que é o contrato mais conhecido e, diria eu, também por experiência, talvez o mais utilizado no âmbito da produção de contratos laborais. O contrato a termo será, sem dúvida nenhuma, o mais utilizado.
quando falamos de contrato a termo, falamos de contrato a termo em termos técnicos, de contrato a termo resolutivo, e depois podemos ter o contrato a termo resolutivo certo ou incerto. E dentro deste tipo de contratual ainda podemos falar dos contratos de trabalho de muita curta duração, que não deixam de ser contratos a termo, mas têm uma redução, um período muito reduzido de vigência. Isto é utilizado sobretudo ao nível agrícola ou turístico. E temos aqui nesta circunstância também, aliás, temos aqui neste tipo contratual uma circunstância muito especial, porque só é obrigatória a forma escrita nos contratos que sejam superiores a 35 dias. Mas é especialmente relevante que exista a forma escrita, mesmo naqueles que não têm vigência superior a 35 dias, sobretudo porque durante este período, normalmente o tipo de atividade leva a que sejam necessários algum tipo de vicissitudes, nomeadamente de tempo de trabalho, uma forma de gestão de tempo de trabalho diferente daquilo que é normal e que tem que ficar acordado. Portanto, se nós não celebrarmos um contrato por escrito, vão ficar imensas dimensões práticas por prever e vão muitas questões ficar por resolver. E isto leva, inevitavelmente, a litígios desnecessários. Uma vez mais. Depois falamos também aqui portanto, como exceção à regra geral da forma escrita, da inexistência de forma escrita ou da desnecessidade de forma escrita, também dos contratos de trabalho intermitente, também que requerem forma escrita, os contratos de comissão de serviço, os de teletrabalho e também o caso especial de trabalhador, de contrato de trabalho com cidadão estrangeiro. Depois, quais são as consequências desta omissão de forma especial? Cada tipo de contrato tem consequências próprias e aí está uma das vantagens do contrato de trabalho especial, porque normalmente este tipo de consequências vem previsto na legislação. Por exemplo, uma exceção a isto era o contrato de trabalho temporário, que havia muitas questões que se levantavam dependendo das circunstâncias e agora com a última alteração ao Código de Trabalho, isso foi um pouco atenuado, embora ainda se levantem algumas questões, mas já está mais ou menos resolvido e a jurisprudência também tem vindo a resolver outro tipo de questões. E nós, por exemplo, referindo aqui em concreto o contrato de trabalho a termo e o de muita curta duração, podemos ver como que se existir vício formal, ou seja, se não existir a forma escrita e a previsão de um conjunto de informações obrigatórias que a legislação, no fundo, torna mandatórias de serem dispostas num contrato escrito, temos que esse contrato convola em contrato sem termo, conforme dissemos. Portanto, o trabalhador torna-se efetivo. No caso, por exemplo, do trabalho temporário, temos duas circunstâncias distintas. Por exemplo, se não existir a forma escrita no contrato de trabalho temporário, esse contrato vai ser nulo. Vai ser nulo, mas diz o legislador que tem uma consequência adicional. Qual é? É que o contrato de trabalho torna-se sem termo e vai vincular o trabalhador temporário à empresa de trabalho temporário. Por outro lado, se existir um contrato escrito de trabalho temporário, mas inexistir o contrato escrito de contrato de utilização, nós vamos ter outra vez um contrato nulo, mas desta vez aquilo que vai acontecer é que o contrato de trabalho vai ser sem termo face ao utilizador. Uma vez mais, também, relativamente ao contrato de trabalho intermitente, a falta de forma vai culminar com o contrato sem período de inatividade. O contrato de trabalho intermitente são aqueles contratos que prevêem um período de atividade laboral e um período de inatividade. Isto é especialmente relevante, por exemplo, na indústria têxtil. Na indústria têxtil existe muito o trabalho por encomenda e, portanto, quando existem encomendas existe a necessidade de trabalhar, mas depois há períodos de inatividade. E este tipo de contratos servem precisamente para fazer face a esse tipo de situações. Portanto, já vimos, se não existir forma escrita neste contrato, o que é que vai acontecer? O contrato não tem período de inatividade. Também relativamente ao contrato de comissão de serviços, verificamos que a falta de forma vai levar a um tipo jurídico de invalidade que é a inexistência, ou seja, um contrato de comissão de serviços que não tenha forma escrita leva inevitavelmente à inexistência do regime de comissão de serviços. O que é que isto significa? O trabalhador, em vez de estar em comissão de serviços em determinado cargo de direção ou de gerência, enfim, um cargo superior, porque é precisamente para isso que serve este regime,
vai estar nesse cargo por, vamos chamar de nomeação, ou seja, vai estar definitivamente num cargo de direção, num cargo superior dentro da empresa. Depois também, e muito relevante, né, sobretudo nesta altura, os contratos de teletrabalho. A falta de forma, neste momento, é algo irrelevante no sentido em que nós temos já um decreto que define que não há forma, ou não é necessária a forma escrita deste tipo de contrato de teletrabalho para fazer face às circunstâncias portanto, do Covid e, portanto, desta pandemia que vimos vivendo. De todo modo, no regime normal, e não sendo um contrato de teletrabalho para fazer face a este tipo de circunstância, nós temos que normalmente a única consequência da falta de forma será a impossibilidade de provar a estipulação do regime de teletrabalho. Eu digo único, mas portanto, a dimensão, o impacto deste tipo desta consequência é bastante grande. Porque nós, em caso de necessidade de provar que temos uma relação de teletrabalho com um trabalhador, se não tivermos uma forma escrita e uma regulação desse teletrabalho, torna-se impossível, nós estaremos impedidos de provar que existe a relação de teletrabalho. E isto é extremamente importante, sobretudo tendo em conta as consequências que isso pode causar, nomeadamente ao nível daquilo que é o local de trabalho, as deslocações que são efetuadas, porque não estão devidamente tituladas, não estão devidamente justificadas. Isto, mais uma vez, pode trazer ações judiciais evitáveis e também consequências jurídicas ao nível de pecuniário, porque as indenizações, existem indenizações inerentes a este tipo de situação. Por outro lado, deixando aqui um bocadinho os vícios materiais, os vícios formais, e tinha aqui só uma questão também relativamente ao contrato de trabalho com cidadãos estrangeiros. Eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas que já faz sentido falar agora também. Porque é que é importante também existir, por exemplo, um contrato escrito com um trabalhador estrangeiro? Existem vários motivos para isso, mas há um especial, além do facto deste tipo de contrato, se não for reduzido a escrito, ser inválido, mas temos aqui especialmente uma questão, que é, muitas vezes temos cidadãos estrangeiros que ainda não estão, e fruto também do procedimento de legalização, muitas vezes estão a trabalhar, mas ainda não estão totalmente legalizados. Agora, neste período de pandemia, nós percebemos que houve uma preocupação do governo em tentar legalizar estes trabalhadores desde que eles tivessem iniciado o seu processo de legalização junto do SEIF. Contudo, o que se verifica muitas vezes é que esse processo ou não é iniciado, ou é iniciado e demora muito tempo. Normalmente e atualmente pode demorar 1 ano ou mais. O que é que acontece? Neste período, o trabalhador está a trabalhar, mas ainda não está devidamente titulado, porque não tem todos os elementos necessários e que são exigíveis para a celebração de um contrato de trabalho com um cidadão estrangeiro. E isto faz o quê? Isto faz com que, no caso, por exemplo, de uma inspeção, possam ser aplicadas coimas que, obviamente, ninguém quer ser alvo desse tipo de coima, mas efetivamente a entidade empregadora será o objeto de aplicação das ditas coimas e, portanto, não tem forma de escapar a menos que isso esteja previsto no contrato escrito. E não só isto, tem outra questão. Há um acórdão que penso eu que tem cerca de 2, 3 anos, que veio permitir uma coisa excepcional, que tem que ser prevista no próprio contrato de trabalho, que foi uma cláusula de livre resolução do contrato, caso se entenda e se consiga provar que o trabalhador não promoveu esforço, não promoveu meios para a sua legalização. E, portanto, sentiu-se confortável porque estava a trabalhar, houve uma inspeção, foi aplicada uma coima, verificou-se que esse processo de legalização não chegou a entrar ou então nunca houve esforço do trabalhador para a sua legalização e o tribunal veio dizer que esse trabalhador poderia, ao abrigo de uma cláusula que fosse escrita, um acordo entre as partes, nesse contrato de trabalho, poderia ser resolvido imediatamente o contrato sem uma indemnização associada. O que é que isto quer dizer? Se nós previrmos no contrato uma cláusula de livre resolução e acordarmos isto com um trabalhador estrangeiro, se ele não promover esforço, não promover meios para a sua legalização, nós podemos imediatamente resolver o contrato a custo zero. E, portanto, mais uma vez, o papel fundamental de um contrato ser bem produzido, especializado,
pode impedir aqui ou pode facilitar aqui a cessação de uma resolução contratual que de outra forma não era possível, ou pelo menos legalmente não seria possível. Pronto, e agora sim, falando aqui relativamente àquilo que são os vícios materiais. Estes vícios materiais podem, sobretudo, e também para agilizar aqui um pouquinho o tempo, que parece sempre passa muito rápido, e não querendo tirar aqui a palavra ao meu colega Dr. Rui Pedro Pinto, que de facto já estou aqui a consumir muito tempo. O que é que são estes vícios materiais? Sobretudo são essencialmente dois, ou pelo menos mais relevantes são dois. Um deles é a comprovação da real vontade das partes, ou seja, aqui falamos daquilo que se designa normalmente por vícios da vontade, ou seja, se eu quis ou não quis celebrar um contrato de trabalho, se eu quis ou não quis celebrar determinada cláusula, qual foi a intenção, qual era a intenção na celebração de determinada cláusula, se a cláusula era ou não imprescindível para a celebração do contrato de trabalho naqueles termos, se podia ou não celebrar o contrato, se era essencial para a celebração do próprio contrato. Portanto, isto é especialmente relevante. E também um outro vício material poderá ser a confusão do tipo contratual. Isto nos meandros do direito laboral é especialmente importante porque existe aqui sempre uma distância entre aquilo que é o contrato de trabalho do contrato de prestação de serviços. E, portanto, é inevitável nós conseguirmos produzir um contrato que não se confunda com uma relação de prestação de serviços. Inclusivamente o Código de Trabalho produziu uma norma no artigo 12º que fala em presunção de contrato de trabalho. Ou seja, eu mesmo com um contrato de prestação de serviços, em determinados moldes de produção do mesmo, posso vir a ser alvo de portanto, de uma ação, neste caso, para a presunção de um contrato de trabalho, e esse contrato de prestação de serviços que nós celebramos achar que era um contrato de prestação de serviços pode de repente passar a ser um contrato de trabalho. E neste momento, com o reforço dos poderes da autoridade para as condições de trabalho, pode a própria ACT, no fundo, levar a cabo este procedimento de reconhecimento da existência de um contrato de trabalho. E o que é que acontece? Nós, de repente, achamos que temos um vínculo bastante ténue, um vínculo de alguma independência, e se o contrato foi mal produzido, de repente temos um contrato de trabalho. E as consequências que isto pode produzir são, desde logo, nós temos que repor valores à segurança social, às finanças, pagar indemnizações que não seriam devidas se o contrato tivesse sido bem produzido, e obviamente ficamos com alguém que está subordinado a nós quando não era a nossa intenção que existisse um vínculo de subordinação jurídica. Outro vício material muito recorrente e que acontece sobretudo relativamente aos contratos a termo, é a comprovação do tipo de contrato de trabalho e as causas justificativas do mesmo. Os contratos a termo exigem que seja colocado por escrito uma cláusula de justificação do termo resolutivo, ou seja, eu tenho que justificar porque é que estou a contratar apenas temporariamente um trabalhador, uma vez que o contrato tipo e o contrato típico supletivo é o contrato sem termo, efetivo, e eu tenho que justificar se contrato aquele colaborador, e normalmente o que acontece é que essas justificações são por demais insuficientes e eu não vou conseguir provar que existia de facto uma necessidade temporária porque não justifiquei devidamente o termo. Isto acontece especialmente quando se vê contratos que não são feitos por advogado. Vê-se que a justificação normalmente recorre ao artigo 140, 141 do Código de Trabalho, e dizem apenas e só que é para colmatar uma necessidade temporária, excepcional, por efeitos da sazonalidade, e não é isso que se pretende. Pretende-se que exista uma justificação objetiva, caso contrário o contrato é sem termo, diz a legislação também. Podemos também falar de outro tipo de situação, por exemplo, os contratos especiais, estamos a falar com os contratos com menores, os contratos com empregadas domésticas, os contratos esportivos, jogadores de futebol, etc., que muitas vezes são desenhados sem uma destrinça e sem no fundo, reportar à legislação correta, com os clausulados em concreto que devem dispor sobre esse tipo de relação especial de trabalho e que no fundo vão reportar aqui a um contrato de trabalho geral e portanto isto tem consequências mais uma vez nefastas, porque de repente em vez de termos um jogador de futebol temos um colaborador normal que dá uns toques na bola. Depois também, e para terminar,
Temos aqui a questão das omissões das circunstâncias relevantes da relação laboral, que muitas vezes se detectam. E isto o que é que significa? Um contrato que não seja celebrado por escrito, cujo formalismo seja inexistente, não vai prever uma data de circunstâncias. Desde logo as mais básicas, que são questões do tempo de trabalho, o próprio horário de trabalho em concreto, o trabalho noturno que exista, o trabalho por turnos, a questão do banco de horas, que nem sequer seria legal se não tivesse este tipo de disposição, sobretudo agora com as últimas alterações legislativas. Isto tem que ser de facto formalismo, isso é todo um formalismo, um procedimento para instituir este regime de banco de horas. As isenções de horário de trabalho, e aqui especialmente importante porque há uma retribuição especial associada, e também a possibilidade ou não de ser cessado unilateralmente essa isenção está dependente de um acordo por escrito, isto verifica-se muitas vezes que é inexistente. O local de trabalho e as deslocações, a forma como as deslocações se decorrem e se procedem a essas deslocações, se com autorização, se sem autorização, com que veículo, se veículo próprio, isto é especialmente importante para os pagamentos dessas deslocações. E também a própria categoria profissional e as funções inerentes à categoria profissional são especialmente importantes estar bem previstas, uma vez que, se não estiverem bem previstas, podemos estar a falar, por exemplo, aqui de um mobbing. Podemos estar aqui a falar de uma alteração da categoria do trabalhador que é ilegal. E, portanto, esta definição objetiva, concreta, bem definida, é extremamente relevante. Pode, se não estiver assim nestes termos, pode ficar uma situação bastante constrangedora quando nós percebemos que o nosso copeiro, afinal, devia ser um cozinheiro de primeira. E, portanto, quando nós temos um trabalhador que chamamos de trabalhador polivalente e, de repente, percebemos que esse trabalhador devia ser considerado um engenheiro do nível 1, se calhar estamos a falar aqui de uma alteração de retribuição para o dobro, e que é altamente indesejável e que leva a consequências, nomeadamente ao nível da regularização de contribuições e de impostos, que são altamente desagradáveis para o empregador. E repare, se eu estou a falar da linha do empregador, mas isto é especialmente importante também para o próprio trabalhador, saber sobre que condições é que está sujeito, a condições é que está sujeito, e também saber os seus direitos e deveres, que pode evitar muitas vezes muitas situações bastante desagradáveis. Para terminar, muitas vezes também se repara que, e somos muitas vezes contactados por trabalhadores que vêm, e também por empregadores que vêm dizer que acordaram com as suas entidades empregadoras, por exemplo, cláusulas de não concorrência, pactos de permanência, e depois pergunta-se onde é que estão esses acordos. E verificamos que não existem. E se eles não existem, são inexistentes. Em termos, mesmo em termos jurídicos, são inexistentes. E, portanto, se são inexistentes, nós não conseguimos provar isso. E não conseguimos justificar o porquê de existir ou não aqui uma violação desses acordos. E, portanto, não vamos conseguir provar que existe um pacto de permanência, nem vamos conseguir provar que existe um pacto de não concorrência. E, por isso, esse trabalhador vai poder trabalhar numa entidade concorrente e, por isso, esse trabalhador não vai ficar na empresa, se calhar, 2 anos, conforme deveria, mesmo nós tendo tido, perdoa-me a duplicação, tendo tido despesas, por exemplo, de formação profissional com esse trabalhador bastante elevadas e não vamos conseguir fazer face às mesmas porque o trabalhador vai sair e vai sair legitimamente. E depois também uma circunstância muito, muito recorrente, que é a omissão do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que é inexistente. Normalmente, um contrato de trabalho, os contratos de trabalho que recebemos aqui no escritório, não têm este tipo de previsão. E é importante ter este tipo de previsão para saber, mais uma vez, quais são as circunstâncias aplicáveis àquele tipo de contrato em concreto. Finalmente, e acabando aqui com um tema que de facto é do nosso agrado, da nossa estima, que merece a nossa estima até pela obra publicada que temos, que é precisamente a regulamentação ao nível da proteção de dados. Um contrato é extremamente importante, sobretudo para esse efeito. Nós conseguimos prestar as informações que são obrigatórias prestar ao nível de tratamento de dados dos trabalhadores no próprio contrato de trabalho. E assim não precisaremos de mais nenhum instrumento à partida, a não ser, obviamente, as políticas de privacidade, de tratamento de dados pessoais, enfim, eventuais códigos de conduta da empresa, regulamentos internos,
não precisaremos de muito mais do que isto para regular, para informar o trabalhador das circunstâncias em que os seus dados são tratados e do porquê desses dados serem tratados, durante quanto tempo, enfim. E, portanto, vemos que aqui, desde logo, que os contratos serem inscritos é extremamente relevante, mas, sobretudo, a qualidade e a forma como nós prevemos as coisas, o clausulado, matéria de condições da relação laboral, é extremamente importante porque pode impedir aqui consequências de diversas ordens, nomeadamente e as mais relevantes ao nível daquilo que é os custos da relação laboral, que a relação laboral vai ter no momento da sua cessação, ou até na duração ou na pendência desse contrato, dessa relação laboral, e também, obviamente, do aparecimento de litígios judiciais que nós não contávamos, mas que vão aparecer por tudo, porque nós não fomos diligentes, zelosos relativamente à celebração de um contrato, por parecer uma coisa tão simples, tão banal, tão recorrente, e nós, no fundo, vemos isso dessa forma e depois saímos prejudicados por vermos um contrato como uma coisa tão simples. E não é. É uma responsabilidade, gera obrigações e isto tem que estar sempre presente no nosso consciente. Mais uma vez, obrigado. Eu passo então a palavra ao meu colega, o Dr. Rui Pedro Pinto, a quem peço desculpa por demorei aqui um bocadinho mais de 10 minutos, mas pronto, ele já está habituado a isto e ele é bastante mais breve do que eu, com certeza, bastante mais objetivo. Rui, obrigado e desculpa. Não, estás desculpado, Diogo, muito obrigado. Eu também procurarei ser objetivo, mas não há qualquer problema. Mas em primeiro lugar, também agradecer ao informador fiscal pelo convite, nomeadamente nesta temática que tem esta importância, ou esta dupla vertente, que é, na sua importância, que é, de um lado, o interesse das empresas, das famílias e dos particulares, e, por outro lado, também o próprio interesse comunitário, porque na base que está o sinalagma nos contratos, que é a sua base, temos aqui, portanto, os interesses dos agentes e dos sujeitos desse mesmo contrato, mas do outro lado também temos outro interesse, que é nós conseguirmos ter uma justiça mais célere e, portanto, quantos mais contratos nós tivermos de boa qualidade, ponderados e que visem prevenir litígios no futuro, melhor será a nossa justiça, porque também menos entupidos, e permitam uma expressão, estarão os tribunais. Também deixar aqui um agradecimento aos meus colegas, aos meus queridos colegas, vou procurar estar à altura das suas fantásticas intervenções. E depois, na temática que hoje me traz aqui, que é o âmbito da contratação pública, dizer também que a estrutura da intervenção, porque no âmbito da contratação pública nós não falamos apenas do contrato propriamente dito, mas falamos de toda a fase pré-contratual, a fase de formação do próprio contrato, que também terá que ser feita de forma ponderada e também terá que ser feita de uma forma precisa, de modo a prevenir do futuro eventuais litígios que, como nós sabemos, depois também causam diversos transtornos, quer para os particulares, e neste caso que estamos a falar de negócios entre os particulares, negócios jurídicos que são celebrados entre os particulares e a administração pública, seja ela direta, indireta, independente ou autónoma, portanto causa transtornos diversos. Mas, portanto, a contratação pública, para além de ser um mecanismo cuja importância é capital no desenvolvimento do nosso país, não é, o desenvolvimento económico nacional, para termos uma pequena ideia, a contratação pública representa quase 20% da despesa total, da despesa pública total e 10% do PIB nacional, pelo que, quando se torna ineficiente, também levará ao desperdício de fundos públicos que eventualmente poderiam ser redirecionados para outros fins de interesse público e, portanto, nesta senda a concorrência é fundamental, a transparência e a legalidade é fundamental para nós garantirmos então a promoção da eficiência destes contratos e destes procedimentos. Mas, por outro lado, também teremos que ter em atenção que a elevada burocratização de todo o processo que está subjacente à contratação pública também poderá levar a que a realização de obras públicas ou a prestação de serviços que são essenciais e de manifesto interesse público já sejam materializados de forma tardia em virtude de eventuais litígios junto das entidades judiciais que
e também é uma realidade para todos nós, que no que concerne muito particularmente à jurisdição administrativa e fiscal, ela apresenta índices de celeridade que estão muito aquém daqueles que seriam de se exigir e de desejar. Mas, portanto, na estrutura da minha intervenção eu vou procurar fazer aqui um pequeno apanhado daquela que é a fase pré-contratual, ou seja, da formação do próprio contrato público, depois a fase do contrato público e depois, então, a dimensão contenciosa que emerge, então, desses tais litígios em sede judicial. Mas, portanto, em primeiro lugar, também será de referir que neste âmbito os procedimentos terão que estar sempre sujeitos a um conjunto de princípios, como eu já referi anteriormente, como a concorrência, a transparência, a legalidade, a imparcialidade e a própria publicidade. E, portanto, nós podemos também encontrar diversos tipos de contratos e que, portanto, levam-nos assim a uma natural evidência de que o acompanhamento do procedimento por um advogado que seja especializado na matéria permitirá, em primeiro lugar, evitar litígios futuros e, em segundo lugar, a normal execução do contrato por via da sua regular adjudicação, uma vez que estaremos ao abrigo de um bom contrato e de um bom procedimento desenhado e construído de modo ponderado, claro, transparente e enquadrado naquelas que são as regras do nosso ordenamento jurídico. Mas, portanto, no âmbito da contratação pública nós poderemos ter diversos tipos de contratos, desde a empreitada de obras públicas, a concessão de obras públicas, a concessão de serviços públicos, a locação ou aquisição de bens móveis, a aquisição de serviços ou até contratos de sociedade. E, portanto, a este nível é muito importante garantirmos o cumprimento de todas aquelas formalidades e exigências legais, quer no procedimento pré-contratual, quer na elaboração do contrato propriamente dito, ao nível, e isto aqui, ao nível dos diversos sujeitos neste tipo de relação, ou seja, falo aqui quer da entidade adjudicante, quer da entidade adjudicatária. E, portanto, no que tens depois, posteriormente, no que tens à escolha do procedimento contratual, esta também deverá ser sempre fundamentada. Em regra, ela assenta no valor de contrato, isto é, no valor máximo do benefício económico que poderá vir a ser obtido pelo adjudicatário, mas pode vir ainda a ser fundamentada através do recurso ou outro critério material que esteja legalmente previsto, ou até ser fundamentada com o próprio tipo de contrato a ser realizado no futuro. E, portanto, aqui também será de realçar os vários tipos de procedimentos que nós temos na nossa legislação, alguns que garantem uma maior flexibilização de todo o procedimento de formação de contrato, falo aqui dos já conhecidos ajustes diretos, da consulta prévia, alguns concursos públicos de natureza urgente, mas depois também temos outros procedimentos que têm uma burocracia maior, não é? Uma série de formalidades que são exigidas, tendo em conta o próprio contrato, o próprio objeto do contrato, e aqui temos o contrato público no seu regime regra, o concurso limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação, o diálogo concorrencial e até no âmbito da investigação científica a parceria para a inovação. Mas de seguida, e face à escolha do procedimento contratual, que aqui também terá que ser um processo, mais uma vez, que sendo acompanhado por um profissional do foro, irá lograr, como é óbvio, melhores contributos e com certeza irá conseguir alcançar aquilo que se pretende no futuro, mas será necessário de seguida, após a escolha do procedimento, preparar as peças do próprio procedimento de formação de contrato a celebrar. Isto é, por exemplo, se nós falarmos no ajuste direto ou na consulta prévia, será necessário formular os convites à apresentação das propostas e os cadernos de encargos. Ou, por exemplo, no concurso público propriamente dito, será necessário elaborar o anúncio, o programa do procedimento e o caderno de encargos. E aqui eu vou frisar e chamar a atenção para a importância do caderno de encargos, porque para além de podermos em determinadas situações encontrar formulários próprios e específicos aprovados por via de portaria governamental, é no caderno de encargos que se estipulam as cláusulas que se vão incluir posteriormente no contrato a celebrar. E bem como é aqui que vamos definir o preço base do contrato, isto é,
o montante máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que configuram o objeto de contrato. Ademais, também será de ter em conta que o tipo de contrato a celebrar, no caso em concreto, também o caderno de encargos estará abrangido por uma série de especificidades e particularidades, e vou-vos dar aqui um exemplo, que é o caso o caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada, que não tenha ou cuja não inclusão de um projeto de execução ou, em casos excepcionais, de um programa preliminar, poderá vir a consubstanciar a nulidade do respectivo caderno de encargos e que poderá levar, concretamente, não é, ao desmoronamento de todo o procedimento contratual. Por outro lado, no que toca aqui aos adjudicatários, portanto, se num primeiro momento é importante este acompanhamento para as entidades adjudicantes, também no que toca aos adjudicatários, nesta fase pré-contratual, candidatos ou concorrentes, importará terem atenção à própria elaboração e apresentação da proposta, bem assim da preparação dos documentos que devem acompanhar a mesma, nomeadamente a indicação do preço, o modo de apresentação dessa proposta, o que é que deverá ser devidamente acompanhado, o que deverá ser acompanhado por um profissional da área, de modo também a que seja possível aumentar esta possibilidade de lograr um bom desfecho do procedimento, evitando a exclusão da proposta por via ou por força da não apresentação de atributos ou condições que são necessárias ou até por violarem determinados parâmetros base que estão fixados naquele caderno de encargos. E isto aqui é muito frequente, a exclusão de propostas no âmbito da contratação pública por impossibilidade da avaliação das mesmas em virtude ou da forma da apresentação, ou porque o preço contratual excede o preço base, ou até situações em que o preço se apresenta como anormalmente baixo. E, portanto, estas especificidades devem ser tidas em conta e portanto, é necessária uma especial atenção neste âmbito. E, portanto, aqui este acompanhamento na elaboração da proposta por um profissional naturalmente irá permitir conformar a mesma àqueles que são os critérios estabelecidos para a respectiva adjudicação e aqui muito particularmente ao critério que é o critério da proposta economicamente mais vantajosa. E repare-se que, por exemplo, no que respeita aos concursos limitados por prévia qualificação, o conhecimento do programa do concurso, onde deverá constar, por exemplo, o modelo de avaliação dos candidatos neste tipo de procedimento, nomeadamente todos aqueles que são os fatores e os subfatores que integram o critério de qualificação e de definição dos valores de ponderação, permitem a um candidato naturalmente apresentar uma proposta mais sólida e de maior viabilidade para a adjudicação. Outro exemplo também será, e também demonstrador desta importância de ter consigo sempre um profissional especializado no procedimento concursal, é o procedimento de negociação, que é, à semelhança do concurso limitado por prévia qualificação, também se caracteriza pela existência de uma fase de qualificação. No entanto, tem uma especificidade, que é a especificidade dos concorrentes, os quais foram previamente qualificados, poderem posteriormente vir a melhorar os atributos das suas propostas numa fase de negociação e cujo devido acompanhamento permite naturalmente obter um resultado mais favorável para o concorrente. No que diz respeito à celebração do contrato propriamente dito, importa referir que é fundamental atentar a um conjunto de particularidades no que toca ao conteúdo do próprio contrato, sob pena de podermos encontrar no futuro determinados vícios, nomeadamente nulidades ou anulabilidades, e no caso da nulidade, virmos encontrar a consequente inexistência jurídica do próprio contrato. E aqui, no caso da nulidade, chama a atenção para a necessidade de os contratos terem uma clara identificação das partes, da identificação do ato de adjudicação e da aprovação da minuta do contrato, da descrição do objeto do contrato, do preço contratual, do respectivo prazo de execução do contrato e das prestações que estão subjacentes a este contrato, da referência da caução que é prestada pelo adjudicatário
bem assim a identificação do gestor do contrato, entre muitas outras, mas que também acho que não faz sentido estar agora também a aprofundar, mas deixar apenas esta linha geral da importância que tem esta atenção particular sobre o conteúdo do contrato. Mas também, concomitantemente, também importará terem atenção aqueles procedimentos que estão subjacentes à própria aprovação da minuta de contrato a celebrar e depois a sua posterior outorga, sob pena também de se gerarem aqui vícios que podem permitir posteriormente ou originar posteriormente impugnações ao procedimento concursal ou até ao próprio contrato por, como referi, nulidade ou anulabilidade do mesmo. E isto aqui acontece mesmo quando a redução do contrato a escrito não é exigida, porque mesmo nestes casos há uma série de formalidades e de exigências que deverão ser cumpridas. E por último, porque também é importante, o acompanhamento do procedimento contratual permite ainda a salvaguarda de uma melhor representação em caso de um eventual litígio futuro, isto é, seja ao nível do contencioso pré-contratual ou contratual. Isto porque a este nível, como sabemos, são poucos, ao nível administrativo, são poucos os procedimentos administrativos com uma regulação substantiva ad hoc, a que a lei processual venha a dedicar uma via específica. No entanto, no âmbito dos procedimentos da contratação pública, por causa da vertente comunitária, da sua importância económica para o país e também da sua especificidade ao nível jurídico, a lei processual vem então aqui abrir uma exceção e, portanto, aqui este âmbito encontra a sua regulação nos processos urgentes do Código de Processo dos Tribunais Administrativos e que, aliás, tendo em vista a celeridade processual, também já temos assistido a diversas alterações à jurisdição administrativa e até muito recentemente à alteração ao Estatuto dos Tribunais Administrativos que veio permitir, no domínio da especialização, a introdução de alterações significativas, nomeadamente pela possibilidade dos tribunais administrativos de círculo poderem ser desdobrados, entre outros, em juízes de contratos públicos e, portanto, cuja a competência reside sobretudo no conhecimento da validade de atos pré-contratuais, na formação, interpretação, validade e execução dos contratos administrativos ao abrigo da legislação da contratação pública, incluindo aqui estes dois domínios da responsabilidade civil pré-contratual e contratual. E, portanto, será de salientar que o conhecimento de todo o procedimento, quer o procedimento pré-contratual, quer contratual, ou seja, de formação de contrato, quer o contrato que foi celebrado, permite ao profissional, em primeiro lugar, prevenir litígios e, dessa forma, também dar mais garantias da integral execução e do cumprimento do contrato, beneficiando assim quer os agentes privados nesta relação jurídica, mas também as entidades públicas e a comunidade em geral face, portanto, à importância comunitária da contratação pública. E, por último, também irá assegurar uma resposta mais célere e mais eficaz a qualquer litígio ou problema que possa eventualmente surgir no futuro ou da decorrência de todo o processo de formação ou até mesmo no processo de execução do próprio contrato público. Portanto, agora pronto, deixo, portanto, muito obrigado, passo a palavra e fico a aguardar alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada pela apresentação do Dr. Rui Pedro Pinto. Vamos passar então às questões, eu agradeço desde já a todos os oradores e vamos à primeira questão que nos diz o seguinte, pergunta para o Dr. Daniel, um contrato de compra e venda, quer o de promessa, quer o definitivo entre as partes, na compra de um imóvel em que o vendedor não é profissional, mas faz vida disso, e o comprador, consumidor, ele é omisso relativamente à garantia de defeitos de construção, 5 anos. Poder-se-á dizer que estamos perante um contrato nulo devido a esta omissão? Esta garantia teria que estar escrita no contrato? Não.
A garantia não tem que estar escrito nesse contrato e aqui é irrelevante a qualidade em que uma e outra parte outorgam. Portanto, não é um contrato celebrado entre duas partes que estão em igualdade de circunstâncias. O objeto é um imóvel e a lei geral clarifica os prazos de garantia. Portanto, é inclusivamente uma norma imperativa, portanto, não teria que estar escrito. O facto de não estar escrito não o torna nulo por isso, neste caso concreto. Obrigada, Dr. Daniel. Estamos então com questões. Se os nossos participantes têm alguma dúvida, podem colocá-la agora, através do bate-papo ou então através da área reservada para perguntas e respostas. Antes de verificarmos se há mais alguma questão, deixo já o alerta que ficaremos então com o encontro marcado para o próximo dia 19 de novembro, ou seja, a próxima quinta-feira às 17h30, teremos mais um webinar em que o tema será a insolvência, a reestruturação e o tratamento dos créditos fiscais. Será então o tema do próximo webinar, que se realizará no próximo dia 19 de novembro, portanto, próxima quinta-feira, às 17h30. Vamos a mais uma questão que nos diz o seguinte: o Dr. Diogo referiu várias vezes o termo colaborador. Como ou enquanto trabalhador, esse termo existe legalmente? Isto há coisas que parecem de propósito. Falávamos hoje de manhã precisamente sobre isso. O que é que acontece? Obviamente, o conceito de colaborador não é um conceito legal. Portanto, o Código de Trabalho fala sempre em trabalhador e a trabalhador é a expressão legalmente correta. O que é que acontece? Acontece que, na realidade laboral, não é suficiente falarmos de trabalhadores. Há outro tipo de figuras juslaborais que vão estar integradas nos meandros laborais, mas que não são trabalhadores. Estamos a falar, por exemplo, dos estagiários, dos bolseiros, enfim, há muitas figuras, muitas outras figuras que podíamos aqui falar, sobretudo estas duas, são as mais recorrentes, que não são trabalhadores, mas que fazem parte da realidade laboral. E, portanto, no tempo do nosso estimado Passos Coelho, tornou-se vulgar falar em colaborador. Colaborador porquê? Porque trabalhador tem aqui um tom de subordinação jurídica e colaborador é uma figura um pouco mais simpática para nos dirigirmos a todo o tipo de figuras laborais. É uma questão de utilizar um termo que é um pouco mais simpático do que falar de um trabalhador que tem uma conotação um pouco mais negativa, e nada mais do que isto. E, efetivamente, legalmente, se quisermos ser rigorosos, e como nós costumamos dizer muitas vezes na ADC Advogados, a falta de rigor leva ao caos, e é verdade, trabalhador é, de facto, a expressão legalmente correta, colaborador é uma expressão um bocadinho mais ampla, mais abrangente e uma expressão, vamos dizer, mais simpática. Obrigada, Dr. Diogo. Fica então assim esclarecido. Não havendo mais questões, iremos dar então por encerrado o webinar de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos os participantes, a colaboração também e, claro, a participação, a disponibilidade e colaboração dos nossos oradores convidados, em especial agradecer a parceria com a ADC Advogados. Quero então agradecer ao Dr. Daniel, ao Dr. Diogo e ao Dr. Rui pela apresentação e pela disponibilidade na resposta de algumas questões que aqui foram surgindo, e quero agradecer também à Sara Carvalho, responsável pela comunicação da ADC Advogados, por estar presente também neste webinar. Continuação de uma boa tarde, boa noite para todos e até uma próxima.